alegria estarmos juntos aqui, dando sequência a essa entrevista que estamos fazendo com o nosso querido Padre Alberto Martins, mais conhecido como Padre Albertinho, por conta dos 45 anos do IFA, Instituto Filosófico de Apucarana, e que está aqui celebrando dentro desse contexto de ano vocacional, que temos que valorizar muito as vocações. Para vocês que já acompanharam os episódios anteriores, ou se não acompanharam, convido para acessarem aí na DATV, nós já falamos de vocação, de formação, até da alegria dos bispos nas ordenações. Mas agora, mais particularmente, Padre Albertinho, como o senhor vivenciou essa história de 45 anos? Esteve, digamos assim, muito próximos de cada um desses padres ordenados, inclusive alguns se tornaram bispos, arcebispo e até um cardeal. Diríamos que nós temos nessa lista daqueles que passaram pela formação do Padre Albertinho? Então, nós temos aqui no nosso instituto alguns que se tornaram bispos, né, depois. E a gente se lembra que neste período, primeiro, lembrar que o Dom João Braz de Assis era formador. Formador é aquele que faz o trabalho de formação, e ele foi reitor e foi também diretor espiritual aqui no nosso instituto. O Dom João Braz de Assis é hoje uma figura importantíssima na Igreja Universal, ao lado do Papa Francisco, como prefeito da Sagrada Congregação dos religiosos e dos institutos seculares e religiosos da Igreja. Depois nós temos o Dom Luizinho, que foi também reitor, foi professor e que foi bispo em Macapá, no Amapá, foi arcebispo por muito tempo em Manaus e que agora é emérito e trabalha juntamente com o padre Pedrinho Machado lá em Santa Fé, e que foi um grande missionário em Manaus, o Dom arcebispo, né? E chegou até, só cortando um pouquinho, a vice-presidência da CNBB, né? Isso, foi bom a Cidinha lembrar que ele foi realmente vice-presidente da CNBB. Então, o padre Aparecido Donizete, que se ordenou em Cornélio Procópio e que foi aluno deste instituto, e se tornou bispo auxiliar em Porto Alegre e ficou alguns anos como bispo auxiliar de Porto Alegre, e que veio ultimamente como bispo auxiliar de Cascavel, que o atual arcebispo teve um problema cerebral e que precisa de um bispo que o ajude. E ele está lá em Cascavel e é de origem aqui de Apucarana. A mãe dele mora aqui na paróquia do Cristo Sacerdote. E temos também o Dom Dirceu, que veio de uma congregação religiosa e que terminou depois a formação em Roma na teologia, trabalhou aqui na diocese e de modo particular por 18 anos em Colorado e foi nomeado bispo auxiliar de Curitiba. E depois ele foi para Foz de Iguaçu e que, alguns anos depois, ele veio a falecer ainda um bispo jovem, que sofreu de câncer e que veio a falecer. Portanto, nós temos alguns alunos
que se destacaram. Mas eu não quero esquecer também do último bispo nomeado, que é o padre Marcos José, que era da Arquidiocese de Londrina e que foi nomeado bispo de Cornélio Procópio. E ele é muito querido porque ele foi aluno meu no período de 2002, 2003, 2004. E ele tem uma índole muito bonita, assim, tem um coração muito transparente e que realmente a escolha dele foi muito acertada pela igreja e ele vai fazer um bem muito grande para a igreja de Cornélio Procópio e até mesmo para outras igrejas, se ele for chamado para servir como bispo. Então, nosso instituto tem tido, assim, pessoas que estão servindo a igreja no nível já da primeira ordem, que a gente chama, que é o do episcopado, de bispos. Então, esses nossos que trabalharam conosco na formação, ou alunos nossos, sempre são uma alegria e, ao mesmo tempo, um orgulho de nosso instituto por ter tido eles como formadores ou como formandos, como gente que participou da nossa vida formativa. Padre Albertinho, essa história que o senhor conta aí, falar de todos esses que se ordenaram e acabaram se destacando, eu fico imaginando o senhor, nesses 45 anos de vida no seminário, quando recebe esses meninos com 17, 18 anos, é sempre uma interrogação no rosto de cada um, qual será o futuro de cada um, né? Porém, o Espírito Santo trabalha da maneira correta, ele conhece. Como o senhor disse na outra entrevista, Deus faz o chamado. Eles dizem sim, mas aí esse trabalho, esse chamado, esse diamante que chega precisa ser lapidado. E isso é feito ao longo do tempo e depois o Espírito Santo continua a trabalhar para termos essas conquistas que estamos falando aqui hoje, né? Embora a gente saiba que na igreja, o quanto maior seja o cargo, a tarefa, maior é o serviço que tem que executar, né, Padre Albertinho? É diferente do mundo secular, que as pessoas buscam um poder mais na vertical, e da igreja ele é mais na horizontal, só estende a área de atuação. Mas não deixa de ser uma grande alegria, o senhor agora nessa conversa, relembrar todas essas histórias. Padre Albertinho, estamos vivendo o ano vocacional. Falamos aqui de tantas vocações fecundas, com essas histórias bonitas, inclusive a sua, 82 anos de vida, 56 anos de sacerdócio. O que dizer agora a quem nos acompanha lá, não somente aos jovens, meninos, mas às próprias famílias, que devem ser o berço das vocações? Como trabalhar para que possa brotar também em mais alguns lares um sacerdote para a nossa igreja que é tão necessitada, ainda nos tempos atuais, desses operários para trabalhar nessa grande messe? Nós temos na nossa diocese, como na maioria das dioceses, o SAV, o Serviço de Ação Vocacional. E aqui nós temos, graças a Deus, o SAV bem organizado, com a Silvia, que é a coordenadora aqui, como leiga. Nós temos o Padre Noel atualmente como o que responde como presbítero desse serviço. Nós temos 4 seminaristas que também ajudam, da Teologia 1 e 3 daqui do Seminário da Filosofia. E então nós temos um serviço assim, bem organizado. E interessante que, entre outras maneiras de se despertar vocações, nós estamos fazendo uma experiência dos crismandos. Ontem, por exemplo, nós tivemos 36
crismandos daqui da minha paróquia, do Correia de Freitas, que vieram fazer retiro preparando-se para o crisma. E o SAVE fez e organizou esse retiro com jovens, adolescentes, meninos e meninas, trabalhando com eles o sentido da vida como vocação. A vida é uma vocação. Trabalhando com eles que o cristão tem uma vocação especial, que é justamente viver a graça do Evangelho de Jesus Cristo, no segmento com Jesus Cristo. E também eles fazem um trabalho vocacional apontando para eles, mostrando para eles a vida religiosa, tanto como presbíteros, os meninos, por ser padre, a vocação, abrir o coração para escutar a voz de Deus, porque a gente escuta bem e melhor com o coração do que com os ouvidos, abrir o coração para ouvir. E eles fizeram um trabalho muito bonito nesse sentido ontem. E as meninas também, para que elas também se despertem para o serviço da igreja numa vida consagrada, que nós temos também diversas congregações aqui na nossa diocese e também aqui na cidade de Apucarana. Então existe um trabalho que é feito, mas as paróquias também fazem o SAVE presente em todas as paróquias, com equipes que vão formando para acompanhar os adolescentes, acompanhar os jovens, acompanhar as pessoas que podem escutar o chamado, porque é graça de Deus, é dom de Deus. E Deus, que é Pai, é generoso em chamar os seus filhos para o serviço, vivendo o espírito do seu Filho, que é o próprio Jesus Cristo. Viver Jesus Cristo no mundo de hoje é um chamado belíssimo. Então nós fazemos esse trabalho aqui, os próprios seminaristas fazem esse trabalho. É muito curioso que a gente acompanha que os seminaristas, em contato com os jovens, eles são porta-vozes da palavra de Deus, do chamado de Deus. Eles convidam um jovem para ser padre, e o jovem aceita o convite, os próprios seminaristas. E eles ficam felizes quando eles veem que o seminarista vem para o seminário e que foram eles que convidaram. Porque você não quer ir no seminário? Você não quer experimentar? Você não quer ver se você tem vocação? E eles vêm. E assim eles fazem um trabalho vocacional, os próprios seminaristas. E também pelo testemunho que eles dão na pastoral que eles fazem no final de semana. Os meninos olham para os seminaristas e querem ser igual a eles. E a vocação vem se manifestando aos poucos, como também o padre, não é? O próprio padre celebrando desperta nos jovens e nos adolescentes a vontade de ser padre e de cuidar da vocação, vir para o seminário. O senhor usou aí uma frase da generosidade de Deus que busca as pessoas. Essa generosidade nós comprovamos através dessa entrevista, desses 3 episódios, dessa rica história do Seminário da Diocese de Apucarana, pela quantidade de frutos que já produziu e que as comunidades têm colhido. Padre Albertinho, para encerrar essa entrevista, queria em primeiro lugar parabenizar o senhor. Primeiro, por 82 anos de vida e essa lucidez, poucos nomes foram esquecidos, né? Que nós tivemos que lembrar depois, mas coisa raríssima, mas principalmente por ter essa história bonita e, como disse, se torna irmão mais velho dos padres, amigo verdadeiro, e não há quem não conheça o Padre Albertinho se teve alguma experiência com vocação.
Que Deus possa continuar abençoando sempre essa sua missão e que através do senhor, dos demais formadores, continuem vindo os novos padres aí para a nossa igreja, porque a gente precisa que o futuro da igreja esteja garantido e isso é através de um trabalho vocacional muito bem feito. Então agora, para encerrar, que o senhor desse um recado final para quem acompanhou a nossa entrevista e depois uma bênção de Deus especial a todos aqueles que estão nos acompanhando. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Cidinha e também a sua equipe, não é aqui do DA, não é mesmo? A sua equipe. E eu quero agradecer de coração. Eu queria também agradecer aqueles que em suas casas acompanharam esta nossa conversa, esta entrevista e agradecer de coração a preocupação da igreja pelas vocações e a preocupação da igreja para com os seus sacerdotes. Você que está ouvindo e vendo que é um trabalho que se faz a longo prazo, tanto para as vocações como também para a vida de formação nos seminários, e que é preciso que a gente ajude na formação. A formação não é só no seminário, é lá na paróquia, lá naquelas famílias em que eles vão e às vezes ficam na família, posam na família. E as famílias ajudam muito na formação dos seminaristas, muito. E eles precisam dessa contribuição que as famílias, os paroquianos, as paróquias dão para eles. Eles vão se formando junto na convivência. Então, eu queria agradecer a vocês que acolhem os seminaristas e que acompanham com carinho os seminaristas no processo de formação e depois acompanham como padres. Eu quero agradecer a vocês de coração sincero, verdadeiro, pela acolhida que vocês fazem dos seminaristas e, de modo especial, ouvindo, participando desse programa bonito que nós temos, que leva essa mensagem até a sua casa, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus acompanhe, que Deus esteja com você na sua casa. Como disse o Padre Albertinho, a importância da evangelização chegar de todas as formas. A DATV é um desses veículos de evangelização, seja através de uma entrevista como essa com o Padre Albertinho, outras entrevistas, eventos que acontecem na igreja, sempre cumprindo o nosso papel de levar a vocês tudo aquilo que acontece de bom na vida da nossa igreja. Se você ainda não é um inscrito do nosso canal, vai lá. Inscreva-se, youtube.com/Diocese de Apucarana. E o convido para continuar seguindo os nossos episódios, porque o Padre Albertinho é só o primeiro reitor a nos contar histórias. Certamente que em 45 anos nós teremos outras pessoas a conversarmos também. Quero que vocês continuem seguindo conosco então. Obrigada pela companhia até aqui, obrigada mais uma vez ao querido Padre Albertinho e até a próxima semana com mais um episódio dessa série 45 anos do IFA, o Instituto Filosófico da Diocese de Apucarana.